E aí, pessoal, vamos então aqui para o nosso segundo pedacinho da aula. Estamos falando sobre a crise ecológica, sobre a teologia da criação, a teologia ecológica, e como que nós temos visto as urgências do clamor da criação, o esgotamento dos recursos naturais, como nós temos visto esse homem pós-moderno que vive na ambição, que vive fechado no antropocentrismo, onde o que importa é o bem dele, é o lucro que ele tem, independente da destruição que ele esteja gerando. Talvez você até possa fazer aí o levantamento de quantos recursos naturais têm sido esgotados por conta dessa ação predatória do ser humano, né? Então, essa crise ecológica e essa dominação do ser humano constitui uma doença, né, entre aspas, aí, que afeta o homem e a civilização moderna. Mas como que a teologia vai lidar com isso? A teologia não pode ignorar essa realidade. Então, por conta disso, ela vai precisar ajudar esse ser humano a compreender, a refletir. Então, gente, muitas coisas que a sociedade precisa vai começar com a gente, nas nossas igrejas, no sermão, nos estudos de escola dominical, né, nos eventos especiais que a gente possa estar tratando desses temas. Nós não podemos ter essa visão tão pequena do universo que Deus fez. O ser humano faz parte de toda a criação. Ele faz parte desse universo. Ele não é o único, né? Quando a gente vê lá em Gênesis a narrativa da criação, Deus cria todas as coisas e cria o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, o ser humano está dentro desse contexto da criação. Ele não é um ser isolado, né, que não tenha conexão com todo o restante da criação de Deus. Então, desde as partículas atômicas, né, até as coisas mais grandiosas, tudo faz parte da criação de Deus. Então, esse ser humano precisa compreender essa amplitude e onde ele está dentro de toda essa criação. Às vezes nós paramos na reflexão dizendo que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nos esquecemos que Deus colocou Adão e Eva para cuidarem desse jardim. E às vezes a nossa tradução, né, diz para dominar o jardim, a gente pensa, tem a ideia do dominador opressor, do ditador que faz o que quer. Mas não é essa a palavra que está lá em Gênesis, né? É o administrador. Quem sabe nós poderíamos usar até a palavra para a gente entender bem, o mordomo. É aquele que está tomando conta, administrando, mas que um dia Deus pedirá conta, porque tudo é de Deus, né? O ser humano se apropriou do sistema ecológico como se fosse seu e como se ninguém tivesse nada a ver com isso. Não é verdade, não é dessa maneira. Então, a gente pode ver aqui que o homem, ele está dentro de um universo, o homem está dentro de um ecossistema, né? Ele está em comunicação não só com os outros seres humanos, ele deve estar em comunicação não somente com Deus, o seu Criador, mas ele precisa saber que ele está em conexão com toda a criação, né? Com todo o meio ambiente. Então ele não pode ignorar essa realidade. O ser humano constitui um sistema complexo. Quando a gente estuda um pouco de biologia, a gente fica assim maravilhado nos detalhes que Deus fez quando nos criou, né? Cada detalhe impressionante. Detalhe não é algo desnecessário. Detalhe é onde mostra realmente a grandeza, né, daquilo que está sendo criado.
Então, o ser humano foi criado com muitos detalhes. Foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas ele não foi criado sozinho. Ele está em acordo, em comunhão com Deus, em comunhão com outros seres humanos e em comunhão com toda a criação. Então, a vida do homem não pode ser vista fora desse contexto maior. O ser humano constitui um sistema muito complexo e ele precisa estreitar cada vez mais essa relação entre outros humanos, entre Deus e entre a criação de um modo geral. Não só para conhecer, né? Quando nós vamos vendo a pesquisa até do universo, ou a pesquisa da biologia, ou enfim, todo tipo de pesquisa, até tecnológica, né? Ela precisa estar dentro dessa visão de que tudo é de Deus e que nós estamos aqui como colaboradores de Deus. O homem não pode continuar destruindo o seu meio ambiente, não pode continuar destruindo seus outros semelhantes, não pode continuar se autodestruindo. E a gente vê como o pecado tem dominado tanto o ser humano, que ele tem realmente vivido dessa maneira, destruído a sua relação com Deus, se destruído os seus semelhantes e destruído toda a criação. Isso é algo que nós, como teólogos, não podemos ignorar. Então, tanto as nossas reflexões, quanto as nossas ações e as nossas palavras precisam compartilhar essa urgência com os outros fiéis, com os outros cristãos e até os não cristãos.